TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da NET, canal 61.4 na TV Digital, canal 361.4 na Sky. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma satisfação tê-los conosco. Este é o programa de número 136 da nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, executivos, empresários do nosso Ceará. Aqui nessa cadeira só sentam vencedores, aquelas pessoas que participam na nossa promoção. Esse programa tem o apoio cultural do Grupo Easy, www.grupoeasy.com.br. Hoje eu tenho a grande satisfação de receber aqui no nosso programa um dos nossos grandes amigos e uma figura que é unanimidade nessa cidade. Eu não conheço ninguém em Fortaleza que não goste do Dr. Leorne Belém, essa figura conhecida, querida, que participa conosco dos nossos eventos desde o início. Nós este ano estamos completando 26 anos da nossa promoção dos prefeitos, 24 anos da nossa promoção das empresas e 11 anos das promoções dos políticos. E o Leorne já participou como homenageado, já participou como jurado e é um dos conselheiros nossos. A PPE tem 11 conselheiros, pessoas do mais alto nível, da maior credibilidade do Estado, e o Leorne é um dos nossos conselheiros. Leorne, uma satisfação muito grande de recebê-lo aqui no nosso programa. E eu queria que inicialmente você fizesse um resumo do seu currículo pessoal. Você tem um currículo muito rico, você que foi deputado, foi dirigente da LBA. Me conta aí o seu currículo, Leorne. Satisfação, viu? Bem, inicialmente eu que agradeço, Roberto. Inicialmente eu queria saudar os telespectadores, dizer da minha satisfação, da minha alegria em participar dessa entrevista. Eu sou assíduo telespectador dos seus programas, das suas entrevistas, e renovar essa união que nos aproxima, essa amizade que nós mantemos um pelo outro desde os primeiros momentos que nós nos relacionamos. Você já é uma pessoa realizada, já um homem de destaque na vida pública do nosso estado. Então, nós somos. Você. Mas bem, eu sou de Quixeramobim, né, do Sertão Central, ali nasci em Quixeramobim. Minha mãe era libanesa, nascida no Líbano, né? Veio criança para o Brasil e os pais dela se fixaram em Quixeramobim. Meu pai é cearense, evidentemente, das famílias mais tradicionais aqui do nosso estado. É de Quixeramobim, seu pai? Não, meu pai não. Meu pai nasceu em Fortaleza, mas a família dele era Frota Menescal. Minha avó paterna era Menescal da Frota. E meu avô paterno era da família Holanda Cavalcante. Então, a família, papai nasceu em Fortaleza, mas foi morar em Tamboril. Certo. E Tamboril, naquele tempo, para ir para Tamboril, você ia de trem. E até Quixeramobim. Daqui de Fortaleza até Quixeramobim de trem, e lá mais 3 dias de viagem no Lobo de Animais. E meu pai estudava em Fortaleza e vinha de Tamboril para Fortaleza e passava em Quixeramobim, evidentemente, e lá se afeiçoou a minha mãe e os dois se casaram. Mas e bem, como é que a sua mãe foi bater lá em Quixeramobim? Pois é, essa é uma pergunta interessante, né? O primeiro... Veio do Líbano para Quixeramobim? Líbano para Quixeramobim. Você sabe que Quixeramobim, pelo menos 12 ou 13 famílias libanesas se radicaram em Quixeramobim. É uma coisa rara, né? 13 famílias libanesas se radicaram em Quixeramobim. E... Nessa mesma época da família? O primeiro a chegar foi um tio meu,
Paulo Belém, eu já lhe explico por quê. Porque o primeiro tio que veio para o Brasil era Vicente, era o filho mais novo lá do meu bisavô. E o Vicente foi trabalhar à margem da estrada, da construção da estrada de ferro Baturité. Eu acho que é um pequeno fornecimento que ele tinha e que ia, naturalmente, acompanhando os trilhos, né? Depois ele se demorou muito, o pai dele, meu bisavô, veio buscá-lo, mandou de volta ao Líbano e se rendeu aos encantos daqui do Ceará e ficou, meu bisavô. Certo. E como ele não voltava, os dois filhos mais velhos, o Paulo e o Chicre, vieram buscar. E ele foi, e esses meus dois tios ficaram. E a estrada de ferro seguiu até em Quixeramobim. Quando chegou em Quixeramobim, aí tinha a ponte sobre o rio Quixeramobim. Ela foi feita em Flandres, na região de Flandres, na Bélgica. E atrasou, assim, eu acho que uns 5 ou 6 anos. O trem chegou em Quixeramobim em 1894 e, por falta da ponte, só ultrapassou o rio 5 ou 6 anos depois. Aí meu tio Paulo e o Francisco, Chicre, se fixaram em Quixeramobim. Daí porque a irmã, né, minha avó, Rani, quer dizer, Joana, a minha avó, quando veio com meu avô, que era o João Belém, João Bichara Buais, então, aí quando eles vieram com as filhas, 3 filhas, a minha mãe com poucos meses de nascida, aí se fixaram em Quixeramobim. Então, de Quixeramobim, eu tive uma rápida, frequentei o grupo escolar da cidade, fui alfabetizado, grupo escolar Assis Bezerra, que lá ainda está, vários quixeramobinenses ilustres e estudaram naquele grupo. E eu tive uma rápida passagem por Fortaleza, fui aluno aqui do Instituto Rui Barbosa, fundado pelo saudoso professor Clodomir Girão. Não sei se você conheceu. Conheci. E depois fui para o Rio de Janeiro. Eu tinha uma tia libanesa, Labib, era uma pessoa muito vinculada, foi uma das fundadoras da UDN Quixeramobim. Ela tinha vinculações políticas e era uma pessoa bem informada e soube que tinha alunos aqui de Fortaleza, uns 2 ou 3 estudantes que estavam no Colégio Pedro II. Então ela fixou aquilo. Como é que foi esse ingresso do Pedro II? Tinha um exame de admissão? Tinha um exame de admissão. Que devia ser exigente, exame de admissão, né? E nós fomos para lá, ela nos levou para o Rio, né? A mim e meu irmão, João, que é militar reformado, nós fomos para o Rio de Janeiro e lá a fixação dela era nos matricular no Colégio Pedro II. Você ficou todo o seu curso secundário lá? Lá, exato. Então você deve ter feito um bom curso, né? Porque era considerado um dos melhores colégios daquela época, né? E ela só retornou ao Ceará e a Quixeramobim depois que nos deixou matriculados no Colégio Pedro II Internato, no Campo de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Certo. Você fez todo o curso ginasial científico naquele tempo? Científico lá. Certo. E ali eu realmente... Aí saiu de lá com uma base muito boa. Muito boa. Né? Nós morávamos no colégio, eram internos do colégio, nós só vínhamos ao Ceará no fim do ano. Naquele tempo a passagem de avião não tinha essas facilidades como hoje, era uma coisa dispendiosa, então nós ficávamos no colégio. Às vezes o colégio fechava nas férias de julho e nós éramos acolhidos, eu, meu irmão e outros colegas de estados do Norte e aqui do Nordeste, nós íamos ou para o Instituto dos Surdos e Mudos ou para o Instituto dos Cegos, que esses não fechavam nas férias de... Era do Ministério da Educação, como o Colégio Pedro II, e lá nós ficávamos. Então, ali no Pedro II, eu... Você fez um curso muito bom, uma base muito boa. Presidi o Grêmio do colégio, quer dizer, fui vice-presidente, fui presidente do Grêmio Literário Recreativo do Colégio Pedro II e fiz uma amizade de excelentes professores. Tive o privilégio de conhecer a Europa, naquela ocasião, em 1957. Houve um concurso sobre história luso-brasileira lá no Rio de Janeiro, ao ensejo da visita do presidente Craveiro Lopes, que era o presidente de Portugal. Ele esteve no Brasil e houve esse concurso no Rio de Janeiro e eu tive a felicidade de ser um dos 5 classificados. Que beleza. Eu e outro cearense. Com quantos anos de idade você tinha? Eu tinha 17 anos. Maravilha. E um outro cearense, o embaixador Jerônimo Moscardo de Souza, também foi essa viagem. Então eu tinha a possibilidade de ficar no Rio.
Não é? Até no colégio mesmo, como inspetor de alunos, eu terminei o curso científico e tinha realmente um ambiente para ficar trabalhando no colégio. Mas aí, nessa ocasião, nessa época, meu pai tinha sofrido um derrame e ficou incapaz para o trabalho. E eu vi, bem, se eu ficar no Rio, eu vou ficar ganhando o suficiente para me manter no Rio. E eu tenho que ajudar a minha mãe, a exemplo do que minha irmã mais velha, Maria Regina, já vinha fazendo. Aí eu vim para cá, fiz vestibular para a Faculdade de Direito. Passou de primeira? Passei, tive essa felicidade de passar. Com uma base maravilhosa que você tinha, né? E na Aí fez o curso de Direito. E na Faculdade de Direito, eu conheço, o Ribamar Leite, eu não sei se você conheceu, tinha o Ribamar, o Josimar, era diretor artístico da Rádio Verdes Mares naquela ocasião. E o Ribamar achou que eu tinha voz de locutor. Você tem uma voz maravilhosa. Aí me levou para a Rádio Verdes Mares, onde eu trabalhei durante quase 3 anos com o Astrolábio, o Mardônio, né, Dilmar Norões. Isso você fazendo a Faculdade de Direito, trabalhando como locutor da Rádio Verdes Mares. Eu fui para lá levado pelo Ribamar Leite. Certo. E aí, como é que foi depois? Aí você... Aí eu cursei a faculdade e entrei na política universitária. Certo. Logo que entrei no primeiro ano, fui convidado pelos companheiros que então lideravam uma corrente política da faculdade, que era o Antônio Mota Carneiro, o Dionísio Torres e o Willis Santiago Guerra. Esses eram os líderes, e o Fontinelli também, da corrente política a que eu me filiei. Então, logo no primeiro ano, eu fui vice-presidente do centro acadêmico. Beleza. Depois repeti a dose no segundo, porque a minha vez ainda tinha o Dionísio, para ser o Antônio Mota Carneiro e o Dionísio. Aí no terceiro ano, aí foi minha vez, aí eu tive o privilégio de presidir o centro acadêmico Cláudio Bevilacqua. Certo. E aí, você ficou lá... Fiquei concluí o curso na faculdade. Solteiro ainda? Ou... Solteiro, mas a faculdade, além da minha formação jurídica e da minha personalidade, ela me proporcionou uma grande alegria, que foi conhecer a minha mulher, a Sueli, com quem eu estou casado há 50 anos, Roberto. Fez agora, 50 anos. Fizemos agora em maio. de ouro agora. Agora em maio, fizemos agora. Então ela foi sua contemporânea de faculdade? Contemporânea. E teve um detalhe, eu conheci a Sueli na sala de aula, ela caloura, né? Eu já estava no terceiro ano. E estava havendo uma greve e nós estávamos mobilizando os alunos para sair de sala de aula. Aí vieram me dizer que tinha um grupo de alunos que estavam renitentes do primeiro ano. E eu fui lá e consegui convencê-la, ela e mais duas. Ela era uma das renitentes. Aí pronto, e a partir daí, então, nós juntamos o nosso destino, nós nos juntamos, a partir daí nunca mais nos separamos. E aí, você casou logo depois que terminou o curso? Aí, quando eu terminei o curso, me casei. Ela ainda aluna da faculdade, ela no 4º ano e eu tinha concluído o curso. Certo. Aí eu, naturalmente formado, aí eu fui trabalhar no grupo Votorantim. Antes, ainda como estudante, eu fui trabalhar no grupo Votorantim, levado pelo meu futuro sogro, de saudosa memória, o Hamilton Nogueira. Certo. Então, eu me tornei gerente da Companhia Cearense de Cimento, que estava em implantação lá em Sobral. Eu ia quase que semanalmente de jipe, eu e um funcionário, o seu Jaime, íamos de jipe, 7 horas de viagem, nós íamos para Sobral, porque eu tinha que ver a questão do pagamento, parte administrativa, então eu passei a trabalhar no Grupo Votorantim. Quer dizer que quando você se formou, trabalhava no Grupo Votorantim. Aí, e concomitantemente, gerenciava o depósito do cimento Poti aqui em Fortaleza, que era do Fábrica de Recife. Aí, com o casamento, havia uma norma não escrita do Grupo Votorantim de que não poderia haver 2 diretores da mesma família, que não, naturalmente, os familiares do doutor José Hermílio. Aí, por força disso, eu fui transferido para Aracaju, para uma outra fábrica que estava sendo implantada lá em Aracaju. Mas aí, filha única, Sueli, essa coisa toda, aí o meu... Aí você já era casado. Já casado. Foi por força do casamento que... Certo. Aí foi que o meu grande, saudoso, dileto amigo Cláudio Rolim disse, não, você não, você vai ficar aqui, você vai trabalhar comigo. Aí eu ingressei, para a felicidade minha, no Grupo Serrolim.
Leorne, eu vou lhe pedir 1 minuto de intervalo e voltaremos em seguida. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Bem, meus amigos, nós voltamos hoje aqui no nosso programa de número 136, com o apoio cultural do Grupo Easy, www.grupoeasy.com.br. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa o doutor Leorne Menescal Belém de Holanda, essa grande figura queridíssima aqui da nossa cidade. Bem, Leorne, você, então, terminamos o primeiro bloco, você havia saído do grupo Votorantim. E como foi o seu ingresso no grupo Serrolim? Pois é, levado pelo Clóvis, meu compadre, meu padrinho de casamento, meu grande amigo, saudoso amigo. Eu continuo cultivando a amizade com a Edi, com os meninos. Então o Clóvis me leva para o grupo Serrolim como diretor assistente e como acionista. Eu tinha participação acionária, tanto na Serrolim Tecidos como na Crasa. E ali eu era responsável pela parte jurídica, né, trabalhista, e também essa questão de publicidade. O Clóvis era uma pessoa que acreditava muito na publicidade, é uma coisa impressionante, e ele me dava a oportunidade de eu discutir com ele, participar nisso. Então fiquei ali no grupo até 1970. Aí, o grupo Serrolim naquele tempo estava começando? Não, já tinha loja de tecidos, já tinha Crasa, já tinha imobiliária Serrolim. Não, a Casa Pio era do seu Pio. Depois é que com a morte do seu Pio, outro grande cearense. Certo. Aí agregou-se ao grupo, né? Certo. Então aí a política, né? Eu sempre tive a política na veia, né? Desde no colégio, na faculdade. Né? Tinha começado isso em Xeramubim, na campanha do Brigadeiro Eduardo Gomes. Na primeira campanha, minha tia, como eu disse, tinha sido uma das fundadoras da UDN, Xeramubim. E aí eu comecei a despertar aos 8 anos de idade para a política, a campanha do Eduardo Gomes, do Brigadeiro, né? O Coelho disse aqui no nosso programa que o aluno, o estudante, deve desenvolver todas as suas tendências, os seus gostos. Se você gosta de política, deve entrar em política logo. Se você gosta de esporte, logo. Você vê que você ingressou no Grêmio lá em Xeramubim, no Colégio Pedro II, no Xeramubim também, eu fui um dos fundadores do então Grêmio. Já estava na sua vez. Depois você foi deputado. Eudório Santana, o Marum Simão, o Alfredo Machado, fundamos também um Grêmio de Xeramubim. Mas aí eu desperto, eu retardei um pouco o meu ingresso na política por causa do meu saudoso amigo, só estou falando de saudoso amigo Luciano Magalhães. O Luciano era deputado e eu era muito ligado ao Luciano, tudo, mas com a cassação do Luciano, aí eu vi que surgia a minha oportunidade. Aí eu resolvi ser candidato, aí comuniquei ao Clóvis, ele disse, olha, eu tenho o maior prazer e tal, vou lhe ajudar no que for possível. Agora eu lhe trouxe aqui como advogado, né, como você trabalhar conosco, mas não foi como político. Então você tem o meu apoio e tal. Enfim, ficou acertado que com a minha eleição eu sairia do grupo, que foi o que ocorreu. Aí eu fui candidato a deputado estadual em 1970. Naquele momento não tinha vínculo com nenhuma das correntes políticas do Estado, né? Você elegeu-se diretamente, sem nenhuma até então não tinha tido Quem era o governador em 1970? Quem foi eleito foi o César Calles, né? César Calles, né? Substituído o nosso Plácido Castelo, grande governador
grande figura humana, Plácido Castelo. Então, com a saída do Luciano, aí eu fui buscar apoio na minha cidade, já havia um certo compromisso das lideranças políticas com outros candidatos, mas chegamos a um bom termo, né? E foi, o município de Xerém foi dividido em 3 zonas eleitorais e eu digo, bem, você se mexe nessa aqui, fulano vai para... Então, foi feito, eu tive a votação expressiva em Xerém, fui levado para Iguatu pelo ex-prefeito Juarez Gomes, que tinha sido prefeito lá tive uma expressiva votação, depois consolidada sob a liderança aí já do Elmo Moreno, do Erasmo Alencar, do saudoso Roberto Costa, amigos meus que eu conservo no coração. Então, Xeramubim, Iguatu e Solonópolis foram a base, que era a terra do meu sogro. Certo. Né? Então, foram a base da minha eleição. Como deputado estadual, você passou quantos anos? Passei 8 anos, né? 8 eu tive anos. 2 mandatos. Aí, como é que eu me aproximei do Vigílio? Certo. Eu, com o governador César Carlos, sempre mantive um bom relacionamento pessoal, mas com pouco tempo de governo dele, ele mandou para a Assembleia uma mensagem criando o Serviço Estadual de Informações, o SEI, nos moldes do SNI. E eu, designado relator, eu me coloquei contra a aprovação da mensagem do governador, Ele me chamou a Palácio, me recebeu muito bem, eu fui levado até pelo Claudino Salles, mas mantive a minha posição. Certo. E ali eu senti que eu estava fazendo a minha opção. Se eu ia ficar contra a mensagem do governador, a partir daquele momento era razoável que eu tivesse um tratamento diferenciado. Certo. E realmente me isolei do Palácio, né? Evidentemente, fiquei na Assembleia sem muito acesso ao governo do Estado. Aí é quando veio o rompimento com o Vigílio. Então, na adversidade, nós nos juntamos. O Vigílio rompeu com o governador César Carlos, e aí eu me aproximei do Vigílio. E aí o sucessor do César foi o Vigílio? Não. Foi o Adalto. Vigílio era o líder, foi o Adalto, mas o Vigílio era o... Certo. liderava a corrente, né? Aí no governo do Adalto você se reelegeu, deputado. Aí me reelegi deputado. Certo. No governo do Adalto, né? Fui vice-líder do Aquiles, na época do governo do Adalto, né? Mas continuei ligado ao Vigílio. Certo. Aí, bem, em 78, aí vem o Vigílio é indicado para o governo do Estado. E eu, muito ligado ao Vigílio, evidentemente, passei a ser um dos nomes cogitados para a Câmara Federal. E fui candidato, fui muito bem sucedido, graças a Deus. E fui reeleito, né, em 82, já noutras circunstâncias, já isolado um pouco do Vigílio, porque naquela ocasião disputavam também o Carlos Vigílio e o César Neto. E havia uma disputa para saber qual dos dois seria o mais votado. Né? Certo. E muitos candidatos foram prejudicados. O César Carlos, o Claudino, eu acho que o Claudino não se reelegeu, o Gomes da Silva não se reelegeu, não sei se o Januário nessa ocasião. O Vigílio, todos nos reelegemos, né? Mas realmente houve uma evasão dos votos em procura desses 2 jovens e talentosos Quem candidatos. foi o mais votado dos dois? Foi o César. Foi o César Neto. César Foi o Neto. mais votado. Sim, agora eu quero que você conte um pouco da sua história na Câmara Federal. Pois é. Eu sei que comandou, inclusive, a principal comissão. Na Câmara, eu logo de saída fiz parte de um grupo chamado Participação, foram deputados de primeiro mandato que fizeram um movimento se insurgindo contra determinadas diretrizes partidárias, né? Um grupo Participação, chamava esse grupo. Então, nós tivemos uma atuação, a primeira eleição em seguida para a escolha da direção da Arena, nós tivemos uma participação, uma influência muito grande. E o primeiro mandato foi relativamente tranquilo, né? Agora, no segundo mandato é que aí eu fui eleito presidente da comissão. A principal comissão da Câmara Federal. E foi o primeiro cearense a presidente. O primeiro e único, segundo Mauro Benevides. O único até hoje cearense que presidiu a Comissão de Constituição. Por sinal, no ano passado nós fizemos essa homenagem a você. Você lembra? Foi uma honra. Eu sucedi o ex-governador da Paraíba, então o deputado Hernani Sátiro, né? Certo.
realmente as comissões. Então, eu fui No vice-líder. Senado nós tivemos mais de um cearense presidente. O Eunício. O Eunício foi o presidente, o Cid Carvalho foi presidente, né? Mas me parece que na Câmara só foi você. Até hoje, né, Léo? Nenhum cearense presidiu essa comissão. Hoje foi um privilégio, uma honra, né? Poder presidir aquela comissão. E depois eu fui vice-líder na Câmara. Na ocasião, o líder era o Prisco Viana, um deputado da Bahia, me convidou para vice-líder no começo do governo Sarney já. E nós na oposição, eu fui vice-líder da oposição. Com o Prisco e com o Amaral Neto. Você no lembra? seu terceiro mandato, né? No segundo mandato. Segundo mandato, certo. E o Amaral Neto, eu não sei se você se lembra. Lembro demais. Amaral Neto, repórter, eu acho que ele tinha O pessoal que tinha raiva dele chamava de Amoral Neto. Mas era uma grande figura o Amaral Neto. Eu convivi com ele lá em Brasília, ele, a Ângela, a esposa dele na ocasião, um pessoal muito bom. E ele foi quem me aproximou do Fernando Collor. Certo. O Fernando deputado, né? E nós nos reunimos muito na casa do Amaral. E aí eu fui vice-líder. E quando chegou em 86, aí eu vi que as minhas possibilidades de reeleição eram mínimas. Certo. Os fatos novos e tal. Então eu cheguei à conclusão de que não deveria ser. Isso quando o Tasso foi candidato a primeira vez, né? Mas antes de falar em candidatura do Tasso, eu já tinha chegado à conclusão de que não teria chance de reeleição. Então você passou 2 mandatos na Assembleia e 2 mandatos na Câmara Federal. Câmara. Aí você saiu da área legislativa, da Câmara. Aí eu vim para cá, aí o Adalto me chama, o gabinete dele, e perguntou se eu queria ou não ser candidato à reeleição, se eu realmente não queria mais ser candidato. Aí eu disse que não. Então ele me convidou para ser um dos coordenadores da campanha dele para governador. E isso me aproximou do Adalto cada vez mais. Então hoje eu, afetivamente, politicamente, eu estou muito ligado ao Adalto e Humberto. O patrimônio que eu amealhei ao longo da minha vida pública foram os amigos, as amizades. E eu destaco aqui o Adalto e o Humberto, que realmente são amigos, companheiros inseparáveis. Perfeito. E aí, depois você chegou a ocupar o cargo na LBA, não foi? Bem, o Aécio de Borba e o Adalto me levaram o meu nome para o presidente Collor, numa relação para escolher o meu, do Luiz, eu salvo de engano, do Luiz Marques, não sei se do Luiz naquela ocasião, não sei. Mas o meu nome estava lá, e aí o Collor disse, mas o Leorne está nessa relação, tá? Então eu tinha uma relação com vários nomes para a LBA. E aí ele se fixou. Aí o Aécio até depois me disse, olha, a sua escolha foi pessoal do presidente, porque eu tinha tido esse relacionamento com ele. Aí o governador na época quem era? Aí foi quando o Tasso foi eleito, né? O Tasso era o governador. E você depois ficou o Ciro. na LBA? Eu fiquei na LBA, porque o Tasso, eu fui lá fui lá dizer para ele que o cargo estava à disposição e disse, não, você continua gozando da minha confiança e tal, porque mudou a coisa, né? Saiu o Collor, entrou o Itamar, né? Aí o Tasso disse, não. Depois o Ciro, a mesma coisa, né? Você ficou também no governo do Ciro. O Ciro disse que eu era imexível, né? Então, por isso que eu sou muito grato a todas essas lideranças que sempre estiveram ao meu lado. Depois desse cargo na LBA, você não ocupou mais nenhuma função pública, né? Não. Depois que eu deixei a LBA, eu aí realmente não exerci mais nenhuma função pública. Voltei para o meu escritório, escritório de advocacia com a Sueli, voltei para o escritório e politicamente eu não... E hoje, Leandro, quais são as atividades que você desenvolve? Bem, eu mantenho o escritório, eu já não advogo, né? Mantenho o escritório, porque lá estão meus livros, é lá que eu leio, que eu escrevo, vou diariamente, faço a ligação para os amigos. Mas você atende também os amigos, né? E me dedico hoje, para satisfação minha, para minha realização pessoal, a Santa Casa. Eu estou lá com o Luiz Marques. Vocês estão fazendo um excelente trabalho na Luiz Santa Marques, Casa. como você sabe, é um espírito empreendedor, é um líder em conteste, é um trator para trabalhar. Sem dúvida. Então eu estou envolvido nesse trabalho que o Luiz Marques e outros companheiros, o Adalto inclusive, estamos realizando lá na Santa Casa. Isso me deixa muito feliz, né, em poder estar retribuindo
de certa forma, para a coletividade, para a comunidade, aquilo que eu obtive dela ao longo de 16 anos de vida pública, né? A população tem contribuído com a Santa Casa Tem. naquela doação da Coelce? Tem. A Santa Casa, como você sabe, hoje não existe mais aquele voluntariado dos profissionais da medicina. Hoje tem o SUS, que remunera os serviços da Santa Casa. Mas só que a remuneração do SUS representa em torno de 60% dos custos. Certo. Né? Os custos do hospital, de hotelaria, como se diz. Então a Santa Casa tem que procurar outras fontes de renda. E, inegavelmente, a antiga papeleta, como você diz, hoje vem na conta da Coelce. Há um trabalho de telemarketing nesse sentido. E, graças a Deus e a compreensão da Coelce, e, sobretudo, daqueles que contribuem, nós temos uma parcela razoável de ajuda financeira através e outras doações que existem. Eu queria parabenizar você e a Luiz Marques por esse maravilhoso trabalho que vocês vêm fazendo na Santa Casa. Inclusive, vocês hoje têm convênio, me parece, com a Faculdade Cristo, né? Cristo, onde há o atendimento dos alunos da Faculdade de Medicina. Né? Então, eu queria, Leorne, parabenizar você, a Luiz Marques e toda a equipe. Infelizmente, o nosso tempo Eu só queria fazer um comentário. Eu participo de um outro grupo, Amigos em Ação. Certo. Que é um grupo que todos os anos mobiliza a sociedade cearense e arrecada alimentos para distribuir entre essas entidades. É um grupo ligado aos irmãos Belchior, né? Então, Amigos em Ação, isso também me realiza muito poder participar daquele grupo. Beleza. Leorne, eu queria agradecer demais, meu irmão, sua presença. Eu que lhe agradeço, rapaz. Fiquei muito feliz com você ter vindo aqui. Inclusive em rever aqui o Praciano, né? O Praciano é uma figura querida aqui da nossa televisão. Leorne, muito obrigado aqui pela sua presença. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa vai ao ar no domingo, às 19 horas. Reprisa na segunda-feira, às 7h30 da manhã. Reprisa na quinta-feira, às 14 horas. Na sexta-feira, às 20 horas. Tem o apoio cultural do Grupo Easy, www.grupoeasy.com.br. Esse programa nós vamos colocar também no YouTube para todo mundo. E vou dar uma entrevista também, um DVD para o meu amigo Leorne. A todos vocês um grande abraço e uma feliz semana. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.